Pronto, e aí, pessoal? Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Cada um nos seus lugares aí, ó. Então, na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo polonês chamado Sławomir Zizek. Ele que nasceu em 1949, filósofo contemporâneo, vivo ainda, e vai centralizar sua reflexão no campo da filosofia política. Ou seja, ele vai analisar as relações de poder existentes em nossa sociedade. E ele é um crítico do sistema capitalista, mas ao mesmo tempo um crítico do comunismo. Então, para ele, o capitalismo não entrega aquilo que promete. É um sistema econômico que, teoricamente, iria fazer com que todos tivessem a possibilidade de acesso à riqueza. Mas é, na verdade, um sistema econômico que promove a desigualdade, a exclusão e a marginalização. E ele vai criticar também os comunistas, a própria esquerda. A esquerda é por acreditar que o socialismo, ele em algum momento poderia ter sido possível. Por exemplo, muitos esquerdistas, muitos comunistas acreditam que se Lenin não tivesse morrido e Stalin assumido, a União Soviética teria sido um governo muito melhor. São os leninistas. Aí eles criam um mito de que o socialismo poderia ter dado certo se fosse com Lenin. Para outros, o socialismo poderia ter dado certo se tivesse seguido os conselhos de Trotsky, são os trotskistas. Para outros, Stalin foi muito. E aí cria um mito também de que o stalinismo e a União Soviética de Stalin produziu muita coisa importante, muito progresso, muitos avanços na sociedade russa daquela época. Então ele vai dizer que são mitos, uma tentativa da esquerda de justificar o seu próprio fracasso. Aí ele cria um mito, uma historinha bonita, onde nesse mito, nessa historinha bonita, as coisas dariam certo. Então ele trabalha na linha do marxismo, ele é um crítico do sistema capitalista, mas ao mesmo tempo um crítico do comunismo real, daquele que existiu, não naquele que está na cabeça e nas ideias dos marxistas e comunistas. Esse não funcionou, esse fracassou, esse deu ruim. E aí, da sua análise marxista, ele vai criticar, né, o sistema capitalista. Então todas as melhores análises marxistas são sempre análises de um fracasso. E um fracasso que eles teimam em não admitir, criando mitos, historinhas para justificar todas as merdas históricas feitas pelo comunismo, que prometia igualdade, democracia e que entregou tirania, autoritarismo, genocídio. Então o marxismo é uma corrente filosófica que começa antes de Marx, começa com Hegel. Hegel publicou uma obra chamada Fenomenologia do Espírito, onde ele vai estudar o fenômeno, que é o espírito, a nossa consciência, como ela se desenvolve. E para Hegel, a consciência humana se desenvolve de forma dialética, por contradição. A contradição é o motor da história para Hegel. E antes de ser o motor da história, da própria humanidade, é o motor da nossa consciência, que também funciona de forma dialética. Então a realidade nada mais é do que uma projeção da nossa consciência com essas contradições. Isso foi as bases aí para o pensamento marxista, que vai pegar a dialética hegeliana, que vai mudar o idealismo histórico dialético para o materialismo histórico dialético. Então não são as nossas ideias que de forma dialética transformam o mundo, como queria Hegel, mas é o mundo, as condições materiais históricas que acabam
de alguma forma determinando a maneira como a gente pensa. E há uma contradição intrínseca nessas condições materiais que leva à luta de classes. No mundo antigo, entre senhor e escravo; no mundo medieval, entre senhor e servo; no mundo moderno e contemporâneo, entre burguesia e proletariado. A burguesia é a dona dos meios de produção, que reproduzem o capital e exploram o proletariado, que é a única coisa que tem a oferecer no mercado é a sua mão de obra, sua força de trabalho. Então, em 1848, Marx e o Engels, seu companheiro de vida aí, né, financiador de Marx, publicaram aí o Manifesto Comunista, que foi aí a primeira obra de destaque do Marx, um panfleto ali que defendia a revolução e a união de todos os operários e trabalhadores, o proletariado de todo mundo, para que eles se unissem e fizessem a revolução. É uma obra que depois, Marx vai mudar muitas ideias no princípio ali do manifesto, nas suas obras posteriores, no Capital e principalmente nas cartas e escritos produzidos posteriormente. Muitas ideias primeiramente defendidas no manifesto vão ser ou substituídas ou melhoradas. Então foi de 1848 o Manifesto Comunista, e em 1867 Marx publicou o primeiro volume da sua obra, O Capital, que era um tratado de economia política, onde ele analisa o sistema capitalista e mostra como ele é um sistema intrinsecamente baseado na exploração, de onde a mais-valia e o lucro vem da exploração do homem sobre o homem. A mais-valia surge justamente do trabalho empreendido pelo operário que não é pago. Ele sempre produz muito mais do que recebe enquanto salário. A diferença entre o que ele produziu mais e o que ele recebeu enquanto salário é a mais-valia. Acaba se tornando aí o lucro do patrão, que ia produzindo o capital, dando ao patrão a oportunidade de reinvestir esse dinheiro e ficar cada vez mais rico. Enquanto o trabalhador não necessariamente tem as suas condições de vida melhoradas. Pode às vezes ter, mas de forma muito sensível. Enquanto a melhoria da riqueza do burguês é sempre aumentada de forma exponencial nesse sistema. Marx publicou o primeiro, o Engels o segundo, o Kautsky o terceiro. São 3 volumes da obra do Capital. Oi? Do Capital. O primeiro volume foi de Marx, ele mesmo lançou em vida. O segundo ele já tinha morrido. Quem lança é o Engels, companheiro dele, financiado ele, a partir das anotações do que o Marx tinha. E o terceiro por Kautsky, que também era marxista, que vai lançar depois o Engels morre também, e lança o terceiro volume. Os 2 outros volumes não tinham sido finalizados por Marx ainda. Aí eles reuniram os escritos de Marx e compilaram ali, então não ficou algo tão bem acabado, apesar de que tem vários comentários. Em 1899, na sua obra Interpretação dos Sonhos, o psicanalista Sigmund Freud afirmou que muito do comportamento humano é determinado por forças inconscientes. Então, para Freud, a maior parte dos nossos comportamentos não são comandados pela nossa consciência ou pela nossa razão, mas pelo nosso inconsciente. O nosso inconsciente que é movido por 2 pulsões. Quais são as pulsões que movem o ser humano segundo Freud? Eros e Thanatos. Ou seja, nós somos movidos pelo desejo sexual e pelo desejo de morte. É o deus da morte na mitologia grega. Então nós, de alguma forma, nos sentimos atraídos pela morte, pela violência, por tudo aquilo que destrói e violenta. A gente gosta de assistir UFC, coisas assim. Gosta de praticar esportes radicais, você coloca aqui na polícia da vida, o ser humano está inconscientemente buscando a todo momento sexo e morte. Quando ele come algo que não é saudável, também está procurando inconscientemente a morte. Fuma, bebe, dirige, faz, isso aí tudo
revela, segundo Freud, o nosso desejo inconsciente de morte, destruição, de violência. Ao mesmo tempo que estamos procurando reproduzir a vida com o desejo sexual, o eros. Né? E aí o Zizek vai pegar tanto as análises marxistas de crítica ao capitalismo, quanto Freud também, né, as funções que nos movem, esse desejo, né, desejo sexual, desejo de morte, o capitalismo explora bastante. O capitalismo, ao fazer as propagandas e vender os seus produtos, sempre associa a isso, ao desejo sexual e ao desejo de morte. Como eu falei, o UFC é um programa, né, de lutas famoso, que atrai a audiência do mundo inteiro. Aí você pega as propagandas sempre apelando para cunho sexual. Propaganda de cerveja, antigamente, era só mulher de biquíni, né? Tinha propaganda de cigarro antigamente na televisão, vocês não chegaram a pegar isso. E quem fumava cigarro eram sempre esportistas. Olha só, o desejo de morte sendo propagado pelo sistema capitalista, né? E ainda associando isso a coisa saudável. Eram só atletas. O Gerson, que foi meio campo da seleção brasileira de 1970, campeão do mundo, ele fazia propaganda de cigarro. O volante da seleção meio campo fazia propaganda de cigarro. Inclusive, a partir disso foi criada a lei de Gerson, o famoso jeitinho brasileiro. Porque na propaganda do cigarro ele dizia o seguinte: porque o importante é sempre levar vantagem em tudo. Isso é o jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre burla as regras para levar vantagem. Exatamente, a famosa lei de Gerson. Né? Olha só como é que hoje em dia muitas dessas coisas têm sido proibidas, né? Essas propagandas de cunho sexual têm sido extremamente questionadas. Essas de propaganda de coisas que faz mal para a saúde também têm sido proibidas. Um monte de propaganda para criança, que levava a criança a querer coisas que eram saudáveis. Ainda tem também até hoje, né? De McDonald's, esses lanches aí, que se você comer de forma desenfreada, você também acaba com a sua saúde e vai te levar à morte. Mas o capitalismo ele vende isso. Ele vende a ação sensual dos seus produtos e vende também a morte. Inconscientemente a gente compra essa morte sem perceber e achando ainda deliciosa a morte. McDonald's, Burger King, tantos outros alimentos aí extremamente prejudiciais à saúde. Tem um documentário do cara que ficou um mês comendo McDonald's. Você já viu esse documentário? Oi? Pois é, depois de um mês comendo café da manhã, almoçando e jantando no McDonald's, ele estava com obesidade, problemas coronários, diabetes, né? Desenvolveu. Chegou um momento que o médico falou para ele: não vou acompanhar mais você. Daqui para frente você segue por sua própria conta e risco, porque se você morrer de alguma merda, eu não quero assumir a responsabilidade. Uma coisa que faz extremamente mal para a saúde. O capitalismo usa muito isso. O Zizek vai explorar isso na sua teoria. Ele vai pegar também o Jacques Lacan. Lacan pega a psicanálise de Freud e aplica ali estruturas linguísticas para poder compreender o inconsciente. O inconsciente se estrutura linguisticamente. Pois é, né, velho? Uma das maiores influências do Zizek, ele cita as ideias de Freud nos seus escritos. Pois é, né? Então, a invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968 extinguiu um curto período aí de liberalização da Primavera de Praga. Foi só um dos movimentos que os comunistas acreditavam que se tivesse dado certo a Primavera de Praga, o socialismo teria tomado outros rumos muito melhores, não tão tirânicos, e não teria fracassado. Então isso é um mito que é criado pela esquerda, nessa crença eterna de que um dia o socialismo, o comunismo serão implantados e será tal como está no livro. A teoria funciona muito bem, o problema é na prática. Então todos os movimentos pela democracia foram reprimidos até 1989. E o comunismo se dizia um governo e um poder que seria democrático, ou seja, onde o povo teria a voz e vez.
mas não tinha. O povo era sempre reprimido. Quem ousava criticar o sistema era perseguido, preso e morto dentro do sistema. Então não havia democracia. Foram regimes autoritários, tirânicos, totalitários, assassinos, genocidas. Não que o capitalismo seja nem o melhor dos mundos possíveis, pelo contrário, o capitalismo também é uma merda. De miséria, segregação, marginalização. E a maior parte da população do mundo vive em condições precárias, enquanto pouquíssima gente tem acesso aí, de fato, às benesses do sistema capitalista. É um contingente muito pequeno, uma parte muito reduzida do mundo que pode ou que tem acesso a tudo aquilo que o capitalismo de fato proporciona. Compreender aí o pensamento do Zizek? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá falando? Então por hoje é isso aí, galera.